Vamos começar aqui, e o assunto que eu queria falar com vocês hoje, eu trouxe até umas anotações, é a respeito do jeito de pensar, assim, sabe? Eu lembro que, antes de entrar na faculdade, eu era muito assim, sem formação de nada, né? Sabia de nada e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ouvir um monte de nomes que antes eu desconhecia. E aí, quando você entra lá no ITA, né, já tem uns caras que estão, já tem uma galera, né, que está preparando para ir para o mercado de trabalho, e alguns estão fazendo estágio. Aí é engraçado, porque eu não sei se vocês já viram isso, quando a pessoa está numa empresa grande, né, tipo, lá no ITA tinha muita gente que trabalhava em banco. Não é que trabalhar na agência, é trabalhar no centro administrativo do banco, né, trabalhar perto do diretor financeiro, do pessoal de marketing, das pessoas que montam os produtos que o banco oferece, enfim, trabalhar perto dessas pessoas. Tinha o pessoal que trabalhava nos centros administrativos de grandes empresas. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que usam palavras em inglês para conversar, né? Então, falavam assim, vamos fazer um turnaround da empresa. Turnaround é quando a empresa está meio que falindo, assim, aí você vai lá e tenta fazer alguma coisa para mudar a direção da empresa, né? A empresa passou por uma crise, então vamos fazer um layoff, uma galera, quer dizer, mandar um monte de gente embora, né? Demitir. Aí falava assim, você tem que fazer tudo é um trade-off. Aí trade-off é que você, toda vez que você escolhe uma coisa, você abre mão de outras. Então eles usavam muito essas expressões, tipo, um vocabulário meio próprio, assim, né, específico do mundo corporativo. E uma expressão que eu ouvia dentro da faculdade, que era uma expressão nova, e que depois eu fui ouvir mais até no mercado de trabalho, é a regra de Pareto. Realmente teve um cara que sentou para estudar as coisas, né, e viu que tinha uma regra 80-20, né? E essa regra fala assim, 80% dos resultados vem com 20% do esforço, né? Funciona muito também assim numa empresa, né? Eles costumam dizer que 80% do trabalho de uma empresa é feito por 20% das pessoas. E eu já vi aqui no quadro, por exemplo, aqui no quadro é assim, 80% das listas de exercícios são feitas por 20% dos alunos. Não é na vírgula 80-20, mas é nessa proporção, entendeu? Quer dizer que a maioria dos resultados é alcançada por uma minoria. E se você for olhar no vestibular também acontece um fenômeno um pouco parecido, né? De novo, não é 80-20 na vírgula, pode ser 70-30, pode ser 90-10, pode ser alguma coisa assim. O fato é que a maioria do trabalho, a maior parte do trabalho é feito por uma minoria. Então aqui no quadro redações. A maioria das redações é enviada por uma minoria de alunos, né? Até mesmo na equipe de correção, a gente tem uma equipe, não é uma equipe centralizada, né? Tem uma pessoa que gerencia várias outras para corrigir redação, né? E aí a gente estava até numa reunião outro dia e eu falei com o Baltazar. Eu falei, seu Baltazar, não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas se você observar bem, 80% das redações são corrigidas por 2, 3 pessoas. Eu até falei com ele assim, falei assim, Baltazar, tem que dar um jeito nisso aqui, sabe por quê? Porque se um desses corretores, desses X corretores aqui passa mal, né? Na verdade, 3 corretores. Esses 3 corretores aqui passam mal, você vai ter um problema aí na redação. A redação não vai mais ser corrigida no mesmo dia, como vinha acontecendo. Então, você precisa correr atrás de mais corretores. E no vestibular acontece um negócio muito, muito parecido com isso também, né? Os conteúdos, eles meio que obedecem essa regra, né? Eles meio que obedecem essa regra, e aí nos conteúdos também funciona essa parada aí do 80-20. Cara, é um negócio muito louco, né? É um negócio muito louco, porque essa regra do 80-20, essa regra de Pareto, ela cria um problema, assim, pra gente, né? Porque passa uma ideia, às vezes, de ineficiência, né? Que, poxa, pensa numa empresa, se 80% do trabalho é feito por 20% das pessoas, fica parecendo que tem 80% das pessoas ali que não trabalham muito, né? Por isso que as empresas estão sempre buscando mais eficiência e tal, para evitar esse tipo de coisa. E assim, mas por outro lado, é uma regra muito boa, porque ela dá para nós uma certa liberdade, né? E ajuda a gente a pensar com foco naquilo que realmente importa. Porque tem coisas que realmente não vão fazer muita diferença. E às vezes a gente não se atenta para aquilo que faz e aquilo que não faz diferença, né? Outro exemplo que veio aqui na minha cabeça, do futebol, né? A maioria dos jogadores
ganha muito pouco. A maioria dos jogadores de futebol ganha muito pouco, ganha às vezes menos do que um salário mínimo. E o fato de a maioria dos jogadores ganhar menos do salário mínimo e só uma minoria ganhar bastante dinheiro cria uma ideia, uma falsa ideia de que a carreira de jogador de futebol é uma carreira fácil, né? Uma carreira ultra mega lucrativa, e na verdade não é, são pouquíssimos jogadores que conseguem ser bem-sucedidos na carreira, né? A mesma coisa vale para a música, né? Poxa, tem um monte de artista, né? Esse final de semana mesmo eu fui comprar presente de Natal, né? E a Lúcia Maria, a gente parou para almoçar num restaurante, né? E aí nesse restaurante tinha um músico e ele estava lá tocando a música dele, tocando violão e tal, né, fazendo aquele som ambiente. E assim, aqueles músicos não ganham tanto dinheiro quanto, sei lá, um Michel Teló ou Luan Santana, né? Enfim, não ganha tanto dinheiro quanto esses outros, né? A maioria dos músicos ganha muito mal, mas como tem um ou outro que ganha muito bem, né? Tem poucos que ganham muito bem, a gente fica assim, a carreira de músico é muito promissora. E assim, é uma parada bizarra, né? Porque quando você sabe que 80% dos resultados são alcançados com 20% do esforço, o que está dizendo, na verdade, né? Está dizendo que aqueles 20% do esforço são os que realmente contam. E os outros 80% de esforço, eles não são, assim, algo que a gente deveria levar muito em consideração. Eles vão conseguir um incremento muito pequeno de qualidade, né, nos resultados. E outra coisa que diz é o seguinte, quando você fala assim, 20% dos funcionários fazem 80% do trabalho, cria uma situação que é a seguinte, 20% dos funcionários meio que não faz nada, né? É uma exceção, assim, né? E aí, se você chega numa empresa, a chance de você encontrar alguém que trabalha mesmo, que gera resultado, ela é de 20%, porque são esses 20% que fazem 80% do trabalho. Então, por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para vocês? Porque nem sempre aquilo que parece é a realidade de fato. Então, muita gente acha que o músico ganha dinheiro, mas na verdade os músicos que ganham dinheiro são as exceções. Muita gente acha que o jogador de futebol ganha dinheiro, e por isso, você é jogador de futebol, mas na verdade o jogador de futebol que ganha dinheiro é uma exceção. E aí a gente entra um pouco no assunto da aula de hoje, né? Que é o seguinte, tem fatores que são fora do controle da pessoa. Quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, em educação. A nossa educação, a educação brasileira, ela, na média, não é uma educação boa, né? Se você olhar o resultado do Brasil no PISA, você vê que o Brasil está sempre mal no PISA. PISA é aquele programa, é um programa de avaliação, assim, da educação básica, né? Um programa mundial. E aí você vê que o Brasil tá mal ali. O Brasil tá, sei lá, depois tem 80 países que participam, o Brasil tá na posição 60, 50 e tantos para lá. E se você olha o resultado do Enem, você vê que, pegando dados do MEC, você vai ver que menos de 5% das escolas brasileiras têm média acima de 600 no Enem. A média das escolas é muito baixa. E aí tanto faz, escola pública quanto privada, né? Tudo mais ou menos o mesmo bolo. Então, isso entra aí na regra do Pareto, que é a seguinte, a maioria absoluta das escolas é ruim. Não consegue fazer o aluno, de fato, ter um bom desempenho no Enem. Então, o que eu estou falando não é questão de coisas que fogem do controle da pessoa, não. A regra de Pareto já leva isso em consideração, entendeu? Então, um artista, ele vai acordar a pessoa acordou e resolveu ser artista. Existe uma probabilidade dela ser bem-sucedida. E quando você olha para os grandes números, né, o lance da estatística é isso. Ele olha para tudo e ele, sem julgamento de valor, ele observa. Tá bom, das pessoas que começaram como artistas, quantas foram bem-sucedidas? É só essa porcentagem pequenininha aqui. A estatística, e aí é isso que é o pensamento, é um pensamento mais estatístico. A estatística, ela já leva essas coisas em consideração. Eu não vou nem discutir aqui a qualidade da música da Anitta, né? Porque eu também não conheço as músicas da Anitta direito. Então, eu não estou entrando nessa questão de qualidade, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, as coisas na sociedade, elas seguem um determinado padrão. E esse padrão pode ser medido estatisticamente. E é nisso que a gente vai meio que entrar agora, entendeu? Então não tem nenhum julgamento, assim, E no vestibular, quando fala assim, se você estudar no vestibular, vai chegar uma hora que vai dar certo. Vai, com certeza. Mas, estatisticamente,
tem um grupo de pessoas, tem um número de pessoas que nunca vão fazer o que é necessário para dar certo. Ó. E esse número é muito maior do que o número de pessoas que vão fazer o que é necessário para dar certo. Vou dar para vocês um exemplo. Na época que eu estava no ITA, a gente conversava muito com o pessoal lá do vestibular, né? E os professores, porque o ITA é assim, ele não tem muitos professores, assim como não tem muitos alunos, também não tem muitos professores. Então, os professores têm um relacionamento bem aberto com a gente, né? Alguns. E eles falavam que entre os 500, 800, entre os 800 primeiros colocados no vestibular, não tem diferença, assim, apreciável. Como assim, professor? Eles falavam, cara, dos 800 primeiros, qualquer um deles tem condição de fazer o ITA. E a estatística que eles usavam para isso era o pessoal que avançava para a segunda fase. No ITA, antigamente, assim, você tinha as questões fechadas e tinha as questões abertas. E 80%, não é 80% não, é 800 candidatos. Na época o número é 800. E 800 dá mais ou menos 20%, 16%, depende do ano. E aí o que os professores do ITA falavam assim, gente, dos 800 que tiveram as questões abertas corrigidas, qualquer um vai levar o ITA numa boa, tem condições de levar o ITA numa boa. E lá dentro, né, o que a gente via era muito isso, da galera que estava lá só não conseguia se formar no ITA quem, por algum motivo, não fazia o curso. Né? Ninguém era por dificuldade de aprender. Tinha gente que realmente estava ali sem querer muito estar, então a pessoa meio que desligava na parada. Tinha gente que no meio do processo tinha um problema pessoal, né? Por exemplo, eu tive 2 colegas que os pais faleceram durante o ITA, isso abala qualquer um, aí a pessoa tem que trancar a matrícula, e às vezes nem é suficiente para avançar. Então, o ponto é esse, estatisticamente as coisas seguem padrões. Se a pessoa que vou dar um exemplo aqui de matemática no Enem, a pessoa está fazendo prova, ela vai fazer, sei lá, está querendo melhorar em matemática, né? E aí, a pessoa focar em estudar, esse é um assunto que quase não cai no Enem. Sei lá, o logaritmo. Logaritmo todo ano cai 1, 2 questões, não muito mais do que isso, né? Numa prova de 45, pô, 2 questões é muito pouco. E logaritmo é um tema que a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade, né, na matemática. Assim, se você perguntar, tem dificuldade em matemática? Tem. Qual assunto você tem dificuldade? A maioria das pessoas vai falar assim, eu tenho dificuldade em logaritmo, né? Números complexos, trigonometria, vão falar esses assuntos, né? Poucas pessoas que falam que tem dificuldade vão falar que tem dificuldade em frações, poucas, né? Então, assim, aí, quando eu chego nesse ponto, que é um assunto muito específico, aí não vale muito a pena ficar rendendo esse assunto, né? Tipo logaritmo. Vale mais a pena focar naquilo que cai mais. Só que, olha só, aí entra a liberdade. Com essa regra do 80-20, você não precisa preocupar em selecionar os assuntos. Porque quando você pegar a prova, já vai acontecer isso, entendeu? Então, eu usei muito isso na minha preparação, né? Porque eu tive a felicidade de ter aulas, né, com engenheiros do ITA, né? Eu estudei nesse colégio que hoje, nesse cursinho, que hoje é conhecido como Bernoulli, aqui de Belo Horizonte. Quem conhece aqui de Belo Horizonte sabe que é o principal e tal, né? Maior, que fatura mais dinheiro, enfim, cresceu mais nos últimos 20 anos. E na época que eu entrei, eu tinha aula com 4 engenheiros formados pelo ITA, 4 engenheiros do ITA. E os caras eram, assim, bem pragmáticos, né? Tipo, olha, faz isso porque funciona, faz isso aqui porque não vale a pena. E era bem essa regra do 80-20. Então, por exemplo, a gente praticamente não teve aula de física moderna no cursinho. Por quê? Porque caía muito pouco, né? Física moderna praticamente não caía. Então, a gente não dava atenção para aquilo, né? Eu tinha colegas que davam muita atenção para assuntos... eu sempre brinco aqui com o pessoal da turma ITA, né? Tem um teorema aí de geometria plana, que é o teorema de Menelaus, que eu nem sei como é que é. Mas o pessoal falava assim, teorema de Menelaus, tem que saber. E aí aquele cara, aquele aluno que estava... As meninas não davam essa molação na turma ITA, as meninas eram bem focadas, assim, mas sempre tinha um cara, né, genérico, que aparecia
e falava, não, porque tem que saber o teorema de Menelaus, porque resolver essa questão e tal. Aí tinha um professor que falava assim, cara, beleza, mas não encana com isso não, porque para você aprender isso aqui, você vai demorar muito mais, né? E aí entra outro negócio da regra de Pareto. Para você atingir um certo nível de resultado, você vai ter que fazer um nível de esforço. Então, por exemplo, para você tirar 8 no ITA, você vai ter que fazer um esforço mais ou menos desse tamanho. Para você tirar 8,5, você vai ter que fazer um esforço muito maior, entendeu? Então, uma das coisas que a regra de Pareto fala, né, e mostra é isso, que para você, a partir de um certo ponto, para você conseguir melhorar o resultado, o esforço não é mais a mesma proporção, é muito maior. E aí um exemplo é logaritmo. Uma pessoa que tem dificuldade em logaritmo, para ela conseguir um incremento ali de 1, 2 questões, que são as questões de logaritmo, ela vai ter que estudar logaritmo. E logaritmo é diferente de regra de 3, em termos de esforço que precisa. E aí entra no que eu vou compartilhar com vocês agora, que seria o jeito errado de pensar. Muita gente confunde isso que eu vou falar agora, por exemplo, assim, cara, quando você vai trabalhar na música, você não pode levar em consideração só qualidade do músico, nem do jogador de futebol. Por quê? Porque entra empresário, entra estilo musical, entra um monte de coisa. Isso não é um jeito errado de pensar, né? Isso é um jeito mais completo. Tá? Então, que leva mais fatores em consideração e tal. Isso não é errado de fazer, né? Tem problemas pensar assim quando você está trabalhando num contexto de vestibular, né, que você tem que alcançar um resultado? Tem. Causa problemas. É errado? Não, não é errado. Tem muita coisa que a gente faz que não é errado, mas que traz problemas, né? Então, por exemplo, é errado você sair andando na rua com um relógio Rolex, por exemplo, daqueles da Fórmula 1, super caro? Não, não é errado. Mas dependendo do lugar que você for caminhar com o relógio, pode te trazer problemas, né? Como assim pode trazer problemas? As pessoas podem querer roubar o seu relógio e agredir a sua integridade física, né? Violar a sua integridade. É errado eu sair de Rolex? Não, não é errado. Mas pode trazer consequências ruins. Quem que é o errado? O bandido, obviamente. Ninguém está discutindo isso, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque hoje tem um conceito errado na sociedade, pelo menos da minha visão, que é assim, a pessoa, vamos continuar no exemplo do Rolex, a pessoa foi roubada de Rolex na região tal, e todo mundo sabe que é uma região super perigosa, que tem muitos assaltos e não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho o direito de andar ali e não ser roubado. Tem o direito, realmente você tem o direito. Só que aquelas pessoas que transformam aquela região numa região perigosa, elas não estão muito preocupadas com essa questão de direito de uns dos outros. Então, enfim, realmente você tem o direito, mas vai acontecer coisa ruim. Só estou falando, tem pensamento errado e tem pensamento que traz consequências ruins. O que eu vou falar aqui são alguns pensamentos que, na minha visão, isso é a minha experiência, eu considero errados, posicionamentos que eu considero errados e que são pensamentos que num contexto de vestibular são errados. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer aqui com esse lance aí da pessoa não respeitar 80-20? Essa regra de Pareto, no final das contas, é uma regra de racionalidade. Você vai analisar as coisas objetivamente, ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Muitas pessoas, elas negam evidências e usam exceções para justificar erros. Por exemplo, música não, vou pegar o exemplo de futebol, que é um negócio que eu acompanho bastante. Cara, tem jogador de futebol que é relapso com a carreira, que não se cuida fisicamente? Tem. No topo, tipo na Champions League, né, nos caras que vão disputar as oitavas de final da Champions League, teoricamente são os melhores times. Tem jogador ali que gosta de farra, na véspera do jogo, que não cuida da própria saúde e tal? Tem. Mas ele é a exceção. Porque para você disputar futebol num nível muito alto, você tem que ter o seu corpo funcionando bem. Tem muita gente que faria o seguinte, o que seria pensar errado? Falar assim, o Romário, né, ele tem umas entrevistas do Romário é um jogador muito antigo, né? Que ele falava assim que ele ia pra balada e virava à noite, quando chegava no dia do jogo de futebol, ele resolvia parar, ele ia lá e fazia os gols decisivos. Aí tem muita gente que se apega no exemplo do Romário para justificar ter uma carreira como esportista, uma carreira irresponsável, sem se cuidar. Como que isso entra no contexto vestibular de vocês? No online é mais difícil, mas no presencial sempre tem aquela história daquela pessoa que passou no vestibular e que ela dormia a aula toda e que ela não prestava atenção na aula. As pessoas justificam, falam assim,
Mas eu tinha um colega que ele dormia a aula toda e passou no vestibular. Então eu não preciso prestar atenção na aula, não preciso estudar muito, né? Então as pessoas ficam se apegando em exceções para justificar um erro que ela quer cometer. No caso do jogador de futebol ou da pessoa que não quer estudar. Por exemplo, no nosso caso aqui no quadro, a gente vê muito, né? Tem muita gente que não faz redação toda semana. Aí as pessoas fazem assim, eu conheço fulano de tal que nem fazia redação e passou em medicina. Beleza, é uma exceção. Para você passar em medicina hoje, em média, você tem que tirar mais de 900 na redação. Ah, mas esse colega meu tirou mais de 900. Sem treinar a redação. Beleza, ele é uma exceção, né? Não pode se apegar a isso. Vamos pensar aqui, ó, por exemplo, eu vou dar exemplos da vida real. Eu tenho um amigo que ele é médico e o pai dele precisou fazer um procedimento cirúrgico. A família só tem médico na família. O procedimento cirúrgico tinha 20% de chance de dar errado e 80% de chance de dar certo. O que aconteceu? Infelizmente, não estou dizendo que... Estou só contando, tá, gente? Preste bastante atenção. Infelizmente, por uma falta de sorte, com o pai dele deu errado. Isso quem me contou foi meu amigo. Eu falei assim, e como é que tá seu pai e tal, não sei o quê. Aí, só que agora o pai dele tá acamado mesmo, não conversa direito, enfim, tá assim, requer cuidados constantes, assim, precisou meio que montar uma UTI na casa dele. Aí eu falei assim, como que tá a sua família, né, e tal. Aí ele me contou, esse procedimento, quando ele foi fazer, tinha 20% de chance de dar errado, mas ele precisava fazer. Só que quando dá errado esse procedimento, a chance da pessoa recuperar é de 1%. Tipo, para cada 100 pessoas que passou por essa situação, só uma recupera. O pessoal da minha família está se apegando nesse 1%, mas eu não consigo me apegar, entendeu? Então, assim, o pensamento dos familiares do meu amigo está errado? Não está errado. Mas se você for pensar assim, só objetivamente, é um pensamento que não faz muito sentido. Por quê? Porque eles estão usando uma exceção, que é o 1% que recuperou, para justificar uma expectativa que tem baixa chance de acontecer. E muitas vezes a gente faz isso no vestibular, né? A gente fala assim, não, eu vou enrolar o ano inteiro. Aí quando chegar lá no final, a pessoa fala assim, não, mas eu conheço uma pessoa que passou, ela estudou 1 mês no vestibular. Beleza, né? Esse exemplo aqui que eu dei também para a pessoa alimentar a esperança, e não tem nada de errado com isso no contexto de legalidade e moralidade. Não é nisso, nesse sentido que é errado, mas no caso é algo que não vai acontecer, entendeu? E a gente que está buscando um determinado resultado não pode apostar nisso, né? Eu tenho que fazer isso aqui no quadro, de vez em quando. Uma vez eu estava até conversando com a Lucimara, ela falou assim, Bruno, fulano de tal vai passar. Eu falei assim, deixa eu ver, Lucimara. Qual que é o resultado de fulano de tal no simulado? Não, fulano de tal faz poucos simulados e nos simulados que ele teve, ele fez essa média aqui, 60%. Faz conta. Isso aconteceu de verdade, tá, gente? Mas é só para eu dizer que é uma média baixa, mostrar que é uma média baixa. Aí eu falei com ela assim, Lucimara, mas não, fulano de tal não vai passar no ITA. Eu falei, como assim, Bruno? Você sabe que não vai passar? Você está jogando praga na pessoa? Eu falei, não estou jogando praga. É porque o perfil da pessoa que passa é esse aqui, ó. Bruno, mas já teve exceção? Eu falei, teve, na minha turma mesmo tinha lá o Carlos Stein, o Humberto Naves, que são os caras do primeiro lugar da Olimpíada de Matemática, mas no geral, quem passa é quem faz isso, e as pessoas não estão fazendo. A gente teve um aluno na turma ITA muito bom, que caiu no mesmo lance com a redação, né? O ITA, de uns anos para cá, ele vem valorizando muito a redação. E a gente falava assim, e eu falava com ele, cara, você precisa fazer redação, você precisa fazer isso. Ele, não, eu conheço o fulano de tal que passou sem fazer. Eu falei, beleza, mas é exceção. Então, por exemplo, aqui no quadro, né, nessa época, como eu estava... Hoje tem pessoas que já cuidam disso, né? E também nesse contexto da pandemia ele vai mexer um pouco com algumas estatísticas, eu imagino. Não vai mexer muito, mas vai mexer. Mas engraçado que nesse caso desse aluno, quando saiu a lista de chamada, eu não tinha esperança de ver ele na lista de chamada. De fato não aconteceu. Por quê? Porque a gente olha só para o número. Então por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque vocês têm que focar naquilo que funciona, tá?
Então, tem muita gente que acha, por exemplo, esse caso da redação, não, eu sou uma pessoa especial que faltando um mês eu vou fazer 2 redações e eu vou tirar nota alta de redação no vestibular. Não vai acontecer. Ah, Bruno, mas aconteceu com um colega meu. Beleza, mas estatisticamente não vai acontecer. Eu vou dar um exemplo bacana, assim, ó. Imagina que você está viajando de avião, tá? E o piloto passou mal, e o copiloto também. Alguém se levanta entre os passageiros, né, e vai lá para a cabine e começa a conversar com a equipe de solo, né, do aeroporto. Cara, a gente já viu alguns filmes que isso aconteceu, que a pessoa conseguiu pousar o avião, já viu 1 ou 2 reportagens que mostram que a pessoa conseguiu pousar o avião. E o que eu vejo é que, às vezes, do mesmo jeito que as pessoas querem acreditar nessas coisas que acontecem no filme, ou em alguns milagres da ciência, que realmente são milagres, porque a chance de acontecer é muito baixa, as pessoas querem adotar isso para a própria vida. Ah, Bruno, tem muita gente que fala assim, não, eu não vou estudar, não. Eu vou tentar melhorar de vida sem estudar. Beleza. Quantas pessoas você conhece que não estudaram e que têm uma vida top? É só um pouquinho, entendeu? Top que eu falo é assim, a pessoa tem condição financeira boa, viaja para onde quer, come onde quer, faz o que quer. É só um pouquinho, é muito difícil. Poucas pessoas conseguem isso. E aí, às vezes, a gente fala assim, não, comigo vai acontecer, eu não preciso estudar e eu vou ser uma pessoa ultra mega bem sucedida. E aí a outra pergunta é, quantos médicos vocês conhecem que são muito pobres? Aí a pessoa, para não estudar, ela fala assim, não, eu não vou estudar não, porque tem engenheiro que eu conheço que está trabalhando de Uber. Não tem nada de errado com trabalhar de Uber, né? Mas a pessoa fala isso para justificar que não ganha bem. Mas assim, quantos engenheiros você conhece que fizeram uma universidade pública top, que foram bons estudantes e que correram atrás e que não tem um trabalho que ganha bem? São poucos. A maioria consegue se virar, entendeu? Então, esse é o tipo de pensamento errado que a gente não pode ter, né? E aí, às vezes, acontece, e aí a pessoa acha que é opinião e tal, assim, a pessoa quer passar no vestibular fazendo, né, tomando atitudes, com práticas, com comportamentos totalmente diferentes daquilo que os aprovados fazem para passar. Aparece muito, assim, tem gente que fala assim, não, eu não vou fazer exercício, não, eu vou só assistir aula, porque eu sou do tipo que gosta de assistir aula. Beleza, mas estatisticamente não é assistir aula que faz passar no vestibular. Ah, comigo vai ser diferente. Beleza, você está desconsiderando toda uma estatística, você está desconsiderando a regra de Pareto, que os caras usam para tomar grandes decisões econômicas no mundo inteiro, para justificar o fato de que você não quer fazer exercício. Entendeu? E aí a pessoa foca nas pequenas coisas, ela foca em assistir muita aula, ou ela foca assim, vou focar em logaritmo para o Enem, falta 2 meses para o Enem, eu vou passar 2 meses estudando logaritmo. Entendeu? Não funciona, entendeu? Outra coisa, tem muita gente, esse é mais raro, né? Mas é uma sabotagem bizarra. Tem muita gente que vai lá e fala assim, eu vou acertar a prova toda, eu tenho que estudar para acertar a prova toda, eu tenho que estudar para acertar a prova toda. Não você não tem que estudar para acertar a prova toda, né? Você tem que estudar para saber fazer 20% a mais do que precisa para passar, né? Ou 20% a mais não, fazer um pouco a mais do que precisa para passar, né? Porque senão 80%, pensando em termos de aproveitamento, né? Então, se a média para passar é de 80%, aí você tem que pegar 0,8 e multiplicar por 1,2, né? Mesmo assim, não vai sobrar, dependendo do número, sobra, né? Mas assim, você tem que estudar para fazer uma margem de segurança, para tirar um pouco a mais. Então, por exemplo, no ITA, se a média para passar é 7, você tem que estudar para tirar 8,5 e 9. Então você tem que fazer os simulados para tentar acertar 90% das questões. A pessoa que busca a perfeição, que quer acertar todas, ela fica com dó de deixar a questão de lado, entendeu? Ela fica com dó de pular a questão. E isso também atrapalha a pessoa passar. Agora, como que pensa a pessoa que vai passar? Primeiro, que a pessoa foca naquilo que funciona. Então falta 2 meses, 1 mês para a prova, vou fazer provas antigas. Não vou ficar inventando moda, porque é isso que funciona. Na reta final é hora de fazer prova antiga. A pessoa que vai passar, que vai ficar ali nos 2% que passa, ela não perde tempo redescobrindo a roda, entendeu? Inventando, vou descobrir um jeito novo aqui de preparar para o vestibular. Não vou fazer isso. Eu vou aproveitar o que funciona e vou fazer da melhor maneira possível. O que é? Precisa ter nota boa de redação? Precisa. Quantas redações precisa fazer por semana? 1? O pessoal lá falou pelo menos 1. Beleza, eu vou trabalhar para fazer 2. Mas não é 10, é 2. Para ter uma margem de segurança. Vou ser realista aqui, eu estou tirando 6 nas listas, 6 nas listas, 6 na lista, não dá para esperar tirar 8 no simulado, né? Eu tenho que voltar a estudar mais a lista. Eu estou tirando 7 no simulado, não dá para esperar
tipo, para tirar 9 lá no dia da prova. Eu tenho que voltar e descobrir aqui com a equipe pedagógica, no caso, o que eu posso fazer para tirar mais, uma nota maior, né? E a pessoa também não fica criando falsas expectativas, tipo o jogador de futebol que quer jogar no Real Madrid, sendo que ele não gosta de levantar para treinar, entendeu? Tipo, o Cristiano Ronaldo, ele tinha todo um centro de treinamento dentro da casa dele, e o Real Madrid dispensou ele, né? Alguns anos atrás. Ah, não, Bruno, o Cristiano Ronaldo foi comprado pela Juventus. Sim, ele saiu da Juventus porque o Real Madrid não queria pagar ele o tanto que ele pedia, né? E a Juventus estava disposta a pagar. Ele não brigou com ninguém no Real Madrid. O Real Madrid não quis pagar ele mais, igual tá fazendo agora com o Sérgio Ramos. Enfim, continue estudando, vocês estão no caminho certo, tá? Vai dar tudo certo aí. Até ano que vem, agora.